lágrimas a deuses, sorrisos de orgulhos molhados de emoção, de sentimentos, de coragem. É a monção da glória que parte para a conquista da lei, em nome da lei, com um só lema, Constituição. E hoje nós estamos numa exposição muito especial que comemora os 80 anos da Revolução Constitucionalista. Carlos, eu gostaria que você falasse sobre a abertura do espaço para essa exposição que tem uma importância tão grande na sua vida também. Bom, de primeiro, a minha pesquisa da Revolução foi mais para o trabalho de conclusão de curso no curso de História. Quando eu me formei, isso já em 2007, eu já estava fazendo a pesquisa da parte histórica e continuei pesquisando e não parei mais. Tanto que essa parte da Revolução, a importância dela, é uma coisa que me fascina já há muito tempo. E não só como trazendo também cada vez mais acervo e coisas que aconteceram na Revolução, não só para a população de Cruzeiro, mas do Brasil em geral. Como coordenador desse espaço aqui, você acredita que teria sido o melhor lugar para abrigar essa história? Sim, o prédio da Rotunda é o segundo prédio em forma de C da América Latina. No total, no mundo, são 7 prédios em forma de C, que são ramais de trem. Aqui faz parte da história da Revolução, porque além de revolucionários mortos por bombas, e teve também o caso do trem blindado, que o eixo dele está ali na frente até hoje, para quem quiser ver. O trem blindado, um dos 2 trens blindados ficaram aqui. Não só também como as pessoas que seguiam fugindo da Revolução, cruzeirenses que ajudaram a colonização da cidade de Pindamonhangaba, Taubaté, Guará, que moravam em Cruzeiro, saíam daqui para fugir dos tiros da fuzilaria federal. Grande parte do acervo da Revolução que está aqui te pertence. Sim, boa parte me pertence, assim como a maior parte também pertence ao Museu Major Novaes e uma parte também pertence à cidade de Lavrinhas, onde tem granada, tem a matraca, né, que era o efeito sonoro, que era feito porque não tinha arma para todo mundo, como também a estátua que eu ganhei no Circuito Paulista, que é voltada à Revolução de 32, que é uma homenagem ao Capitão Neilton Novaes de Lavrinhas. Tudo isso é trazer para enriquecer, como uma arma que eu encontrei também no túnel, que eu encontrei numa trincheira que estava sendo lavada por água de chuva, eu trouxe e tombei no Museu Major Novaes. Na verdade, o acervo é meu, mas é todo doado para o Museu Major Novaes. E eu não deixo para as futuras gerações, que não me pertence, o conhecimento não me pertence. Bom, dos vários objetos que você tem aqui, o que você acha que é o maior símbolo da Revolução? Olha, sem dúvida, tem muita coisa que chama atenção, sabe? Mas o que mais é o símbolo da Revolução, na minha opinião, é a matraca. A matraca, porque a matraca ela é um efeito sonoro, ela não causa dano nenhum. Ela é um efeito sonoro fingindo que é uma metralhadora para poder espantar os federais. Coloca o polegar aqui em cima para forçar ela contra a força dela normal. Esse eixo vai produzir o som que nós vamos ouvir agora, que é uma matraca restaurada de 2010. Ela é original de 1932, mas teve que ser restaurada porque esse eixo era de madeira, para ela estar funcional até hoje, o eixo de madeira. Isso tudo é madeira, para te falar a verdade. Ela é feita com pedaços do mesmo ferro que faz as panelas, tá? Vamos lá, então. Existem relatos que com matracas, pelotões inteiros eram espantados, pensando, olha, eles estão dando tiro na gente, vamos embora. E na minha opinião, é a matraca. E você tem muitas fotos aqui também, né? Inclusive fotos e cópias de foto. Esse acervo você conseguiu de famílias? Como foi? Então, esse acervo eu consegui de famílias, prefeituras, cidades, entre achar dentro de livros, achar debaixo de caixas, em sebo, em São Paulo, entre pessoas que doaram porque viam que ia ser restaurada ou duplicada e trazida para exposição, para que a história delas fosse conhecida também. Assim como muita coisa, eu já tive que achar com pessoas que iam jogar fora e eu trouxe para o Museu Major Novaes. E esse acervo vai ficar aqui durante quanto tempo? Ele fica permanente no Solar dos Rossetes, né, que é onde o Museu Major Novaes está situado agora porque ele está sendo restaurado. E o ano inteiro, pesquisas da Revolução, quem precisar pode entrar em contato com a gente vai ter um prazer, vai ser gratuito, de palestras, a exposição dos nossos trabalhos, vai ser um prazer levar esse conhecimento para quem quiser saber.
professor, gostaria que o senhor me falasse o início dessa história tão bonita que foi retratada em selos. O que nós tivemos foi o seguinte: como os Correios federais, né, o Correio é um órgão federal, como eles fecharam em São Paulo e praticamente não tinha mais selos para serem usados, o governo provisório, vamos dizer assim, resolveu então criar selos, mandar confeccionar selos. São chamados selos paulistas, certo? Esses selos paulistas circularam então do começo de julho, depois praticamente alguns dias depois do 9 de julho, até 2 de outubro. Como logo após a assinatura do armistício tinham sobrado muito desses selos e os Correios paulistas não tinham mais os selos federais do governo federal, o governo federal autorizou o uso então desses selos até o final do mês de outubro para circular todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor me contasse também a importância das mulheres na circulação desses selos. Bem, a importância das mulheres é uma coisa surpreendente, porque é um grupo de senhoras e também de moças, não era só senhoras não, tinham moças também. Eles viram que os soldados que tinham famílias mais instruídas, vamos dizer assim, recebiam cartas. Mas a grande maioria eram pessoas simples, cujas famílias não tinham nem condições de escrever uma carta. Então eles resolveram fazer uma carta, vamos dizer assim, genérica ao soldado que não recebia cartas. E essas cartas, então, qual que era o efeito das cartas? Quando o soldado recebia as cartas, a moral dele se elevava. Então, é um efeito mais moral do que aquele sentido de saber notícias da família, nesse sentido. Porque o soldado, às vezes, ficava deprimido, porque ele via o colega dele recebendo cartas e ele não tinha nada. Então, esse foi o papel, né, desse grupo de senhoras em Mojimirim e moças também, que escreveram cartas, então. E nesse jornal que você está com ele, tem lá a história e traz uma carta. Traz uma carta, então, mostrando a carta ao soldado que não recebia cartas. Elas foram, de certa forma, soldados à paisana. Ah, foram. E foram o motivo da elevação da moral das tropas. Praticamente, porque as cartas eram entregues aos comandantes. Os comandantes, então, verificavam quais os soldados que não recebiam essas cartas e entregavam para eles. Então, de qualquer forma, elas indiretamente ou diretamente, vamos dizer assim, contribuíram para elevar a moral da tropa. E a juntada dessas peças que estão aqui? Como que foi ao longo do tempo colecionar esses selos para colocar em exposição agora? Existe muito material a respeito da Revolução de 32 que foram feitas na época. Não são só os selos, não. Eles fizeram também cartões postais. Esses cartões postais são interessantes porque eles levavam a figura. Existem postais em preto e branco, existem postais coloridos. Eles traziam a figura de um soldado, uma bandeira, alguma coisa relativa justamente à Revolução de 32. E os soldados ou as famílias enviavam, então trocavam essa correspondência. E existem esses postais circulados, esses cartões circulados. E são importantes, inclusive são peças cada vez mais raras, que vão ficando antigas, vão acabando, e com carimbos das cidades, inclusive aqui de Cruzeiro, do Túnel, certo? Das cidades que participaram da Revolução. Além disso, foram feitos também o que o pessoal chama agora de Cinderela, ou etiquetas, vamos dizer assim. Essas etiquetas, elas serviram mais para angariar fundos, para também, vamos dizer assim, subsidiar o movimento, né? Quem quiser ter acesso a essas peças, agora só no Museu do Correios em Brasília? Só no Museu dos Correios, mas existem também muitas peças em mãos, às vezes tanto de colecionadores, que às vezes querem trocar essas peças, como também de particulares. Mas, como eu já disse anteriormente, essas peças são cada vez mais raras.
Felipe, a gente está num dos pontos mais importantes da história da Revolução, que é onde aconteceu a assinatura, né, da rendição dos paulistas. Queria que você me contasse essa história com um pouquinho mais de detalhes. Bom, antes não é rendição, foi a assinatura do armistício. Ambos os lados abaixaram as armas. Aqui foi onde o Getúlio Vargas esteve com os representantes paulistas para que os confrontos acabassem. Foi passado daqui o telegrama falando com o intuito de acabar com as hostilidades do Estado de São Paulo e do governo federal no Estado. Assinamos agora aqui chamando o Getúlio Vargas para assinar o armistício, para que tudo acabasse. Esse telegrama foi passado no dia 30 e depois no dia 2 ele já estava aqui em Cruzeiro para assinar. Também aqui foi aonde se fazia o alistamento dos voluntários da Revolução de 32 para que servissem na frente de batalha. As moças que ajudavam também, viam a pessoa passar na rua, ou tiveste a farda ou tiveste a saia. Isso era comum na época. E tendo a importância que também, não só para Cruzeiro, como sendo a primeira escola da cidade. Como pesquisador e apaixonado pela Revolução, que sentimento você tem aqui nesse lugar e o que te remete, né, como profundo pesquisador dessa história? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que eu sou brasileiro, paulista, cruzeirense e acima de qualquer coisa vale paraibano, né? Porque eu tenho como segunda casa para mim, até pelos meus familiares. Taubaté para mim é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, não só porque Cruzeiro tem essa ligação com Taubaté na Revolução de 32, porque o capitão Neco também comandou o batalhão de Taubaté na Revolução, que foram mais de 2.000 homens, ele teve que mandar sargentos para setores. Não só isso ligando a cidade de Cruzeiro com várias outras cidades, isso me dá uma sensação de civismo, de dever ainda não cumprido, mas vou fazer o máximo para cumprir. E você acredita que a história da Revolução pode ser uma alavanca para o futuro dessa cidade? Olha, eu acredito sim. Sendo bem trabalhada, cada um fazendo a sua parte, eu acredito que possa ser uma grande alavanca cultural, na parte educacional, voltada à difusão da história de uma guerra que hoje em dia ninguém sabe o que aconteceu. E aqui em Cruzeiro foi um dos principais focos dessa batalha. Estrategicamente localizada também. Isso, a parte mais baixa da Serra da Mantiqueira. A parte mais baixa onde todos vinham para descansar e se curar dos seus ferimentos. Então a gente vai para um outro ponto importante agora. Sim, agora nós vamos ao túnel. Felipe, a gente está aqui num santuário de história, né? E boa parte das lembranças de cruzeirenses importantes não tem como não constar o túnel da Revolução de 32. Me conta essa história desde o começo. Então, o túnel, para começo, ele foi feito em 1881 para ser o principal veio econômico para Minas Gerais. A principal passagem do Minas and Rio Railway era por aqui. Na Revolução de 32, como o trem não sobe serra, esse túnel foi feito em 5 anos, em uma única pedra explodida. Depois disso, Dom Pedro II esteve aqui junto com o Major Novaes e os principais barões do café para ver a inauguração. Tanto antes da inauguração do túnel, quanto depois, Dom Pedro esteve aqui. Na Revolução de 32, o 2º Batalhão do 5º RI da parte paulista já ocupou, desde o dia 9 até o dia 14, na primeira batalha aqui, na Revolução de 32, que foi até o dia 16 de setembro. Onde nós estamos, mais de 200 paulistas foram mortos, onde existem trincheiras e pessoas enterradas até hoje. E muito recentemente, como está naquelas imagens, você viu, eu achei armas, achei bandeira, achei muita coisa aqui já. E ainda tem coisas espalhadas por aqui? Olha, possivelmente sim. Possivelmente ainda tem muita coisa espalhada por aqui. Deve ter gente que morreu aqui de frio. Parada, dura, tomando tiro, ocupando posição. Aqui, o Pico do Cristal, o Pico da Gomera, Pico do São Bento, foram os principais ataques maciços, aviões metralhando, pessoas fugindo de tiro. Foi nesse setor.
Me conta da revolta dos paulistas contra Getúlio Vargas, que foi o que deu início a tudo isso. Primeiro que os paulistas eram os cafeicultores da época, eles dominavam com as eleições de Cabresto, obrigando as pessoas a votarem neles. Era paulista, era mineiro, era paulista, era mineiro, assumindo e revezando o poder do Brasil. Quando Getúlio Vargas assume o Brasil junto com o exército brasileiro, cancelando a Constituição, a primeira arma que os paulistas cafeicultores usam para fazer a população a ser excitada a lutar é: olha, a Constituição de vocês foi cancelada. Era isso que os cafeicultores falavam para botar a população para lutar. No entanto, o que eles queriam era tomar o poder de volta para o Brasil. Que a intenção dos cafeicultores era fazer a Revolução marchar até o Rio de Janeiro, tomar a capital e o Palácio do Poder e em seguida botar um presidente paulista no lugar do Getúlio Vargas. Euclides Figueiredo, ele fez essa história chegar na metade do caminho e ela não foi concluída. Essa passagem, me fala dela. Primeiro, né? Vamos tirar o inseto primeiro. Os paulistas tinham um erro grave. Eles conquistavam o setor, avançavam e voltavam. Eles faziam que nem um trem mesmo. Só que eles estavam mais se defendendo do que atacando. Tanto que qualquer livro de história, documentário fala: erro grave paulista. O certo de uma milícia militar é conquistar um setor e manter lá, no mínimo, um batalhão até de 5 pessoas. Isso não era feito. Prova disso é que o trem blindado foi sabotado na linha férrea, porque ele vinha, metralhava, voltava, vinha, metralhava e voltava. Quando viram que o trem blindado fazia isso, pensaram: olha, vamos estourar o trilho. Em seguida, na parte de Queluz, que hoje está inundada devido principalmente à represa que está lá, o capitão Neco, que é de cruzeiro, tinha ordens expressas: você tem que conquistar as terras de volta para consertar a linha férrea para o trem blindado avançar. E ele foi indo, já estava com boa parte dos soldados dele desertaram, ele com mais 5 soldados, ele só com uma espada na mão, e ele sacou, cercado pelos federais, sacou a espada e disse: um paulista morre, mas não se rende. E foi metralhado. Trazido para Santa Casa de Cruzeiro, veio a falecer. Esse erro, principalmente, a gente nota pela parte de deserção, pessoa deixando arma para trás, que civis falam: olha, encontrei armas. Teve civil que montou arsenal com isso. Só que as tropas federais entravam nas casas e destronavam tudo. O cara é paulista, lutou contra nós, vamos acabar com ele. E era basicamente isso. Na sua opinião, como estudioso da Revolução, o que fez com que os matogrossenses não aderissem ao movimento? Primeiro que quando eles mandaram os primeiros 10 soldados, a fronteira já foi cercada. E se a gente for pensar bem, é uma distância longa. E os federais já cercaram aquele estado e falaram: daqui vocês não saem. Vocês podem ajudar, tem propaganda durante a Revolução deles mandando direto para os paulistas. Eles, nos matogrossenses, por assim dizer, eles só não vieram porque foram cercados antes de sair do estado. Já a parte mineira, eles lutaram contra os paulistas, que eram para eles lutarem a favor, porque Getúlio Vargas chegou e deu o calção neles, pagou e deu um jeito que eles não participassem da Revolução. Senão teria sido a Revolução, assim, teria acabado, conquistado o Rio de Janeiro, acabado com tudo mesmo. E aqui, nessa região, ela é conhecida, né, historicamente como a região das batalhas mais sangrentas. Que detalhes você tem dessa passagem? Aqui onde nós estamos, que eu encontrei 2 coisas que me chamaram a atenção. Um avião que saiu daqui e passou no centro de Cruzeiro. Só que era o 3º avião que passava na cidade. E ele tinha um detalhe amarelo, um símbolo amarelo com 3 pontas impresso num círculo. Esse mesmo avião passa, joga as 2 bombas, os populares começam a fugir. Ele vê um carrinho de bebê e corta esse carrinho de bebê no meio. No túnel, onde nós estamos agora, um soldado tomou um tiro no pescoço. Se eu não me engano, o nome dele era Sebastião. Ele tomou esse tiro no pescoço e falou para o sargento: ó, sargento, eu tô passando mal, tomei um tiro no pescoço, vou dar um tempo aqui. E sentou. Nessa que ele sentou, daqui a pouquinho ele encosta na parede e a cabeça dele desprende do corpo. Entre trincheiras que estão aqui até hoje, que vocês vão ver daqui a pouco, até hoje existem trincheiras de pessoas que morreram aqui, que só no túnel mais de 250 pessoas morreram. E você acredita que há ainda corpos, né, desses combatentes aqui nessa região? Eu acredito porque é o seguinte:
quando Cruzeiro foi dominada no dia 16, existiam revolucionários que morreram congelados, porque estava menos 5 graus, velocidade do tempo, estava assim, Cruzeiro tinha sido dominada, migraram para Silveiras. E o cara tomava tiro, não se mexia, tomava tiro, não se mexia. Quando foram ver, ele já estava morto, duro, congelado. Que a gripe também foi um dos principais inimigos da Revolução, quanto paulista e quanto federal. Então, com certeza, no Pico da Gomeira, no Pico do Cristal, em alguns setores aqui, ainda deve ter alguma coisa assim. Até porque eu já achei, como eu disse, já achei aquela arma aqui. Bom, e do outro lado desse túnel, né, a poucos metros daqui, a gente está no estado de Minas Gerais. Hoje, trazendo para hoje, ficou algum resquício de paulista, mineiro? Porque a gente está tão perto, tão colado, faz fronteira pelas montanhas. Então, os paulistas comemoram o feriado, mas é o único estado que comemora. Passa Quatro, que é a cidade mineira, ela trabalha muito essa parte da Revolução na cidade, que eles comemoram no dia 14, que é quando os heróis federais lutaram contra os revoltosos paulistas. Isso você entrar na cidade, você vai ver. Tanto que o Coronel Fulgêncio lá é herói. É a única cidade que faz alguma coisa, mas parada oficial é só em São Paulo. Rixa entre eles, só os mais antigos. Até porque, se a gente for pensar bem, voltar um pouquinho para trás, a gente sabe que a comida mineira nasceu em São Paulo. É verdade. Uma questão interessante. Quando a gente estava lá diante da placa do armistício, eu acabei te fazendo uma provocação para a gente desmistificar coisas que paulistas ouvem muito. Rendição. Foi isso mesmo que aconteceu? Não, porque aqui em Cruzeiro, por exemplo, existiam pessoas armadas até o dia 3, que seguiram para Guará, em seguida para Aparecida e Taubaté. Cruzeirenses nos últimos focos, que foi até no dia 3, que o trem blindado ia seguir a parte de cima do estado. E se não fosse feita essa baixar armas, a Revolução duraria bem mais. Você pode olhar nos livros de história que os paulistas foram cercados, e do outro lado do estado existiam focos da Revolução. Que tanto depois os paulistas, os mineiros, os gaúchos, seguiram para lutar também, mais tarde, bem mais tarde, claro, nas forças contra Lampião. Bom, o termo correto é armistício. Sim. E por que Cruzeiro foi o local escolhido para assinatura desse armistício? Porque Cruzeiro inicialmente foi escolhida para ser primeiro o principal ponto de batalha, porque o nome já nos fala que é o caminho que cruza São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São 250 quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro. Atravessando a rua, chegando à fronteira, Minas Gerais. Nós somos o cruzamento mais baixo da Serra da Mantiqueira. Por ser a parte onde maiores acontecimentos da parte de batalha aconteceu, tinha que ser o lugar onde o armistício tinha que ser assinado. E em 2005, nos tornamos a capital da Revolução de 32. Felipe, me fala de Tom Novaes. Ele não era de Cruzeiro, mas ele teve uma importância fundamental nessa história. Sim, o Tom Novaes, ele era de Lavrinhas, foi prefeito de Cruzeiro, morreu com 103 anos. Ele lutou do lado do primo dele, foi o capitão Neco, o primeiro militar também, que ele ficou sabendo da morte do capitão. O Tom Novaes, ele lutou com um gibão na mão, que é aquela coisa bem de bandeirante mesmo, na frente de batalha da estação Engenheiro Bianor, aonde a chuva constante, ele considerado herói do 2º Batalhão do 5º RI. Tanto que ele até hoje é lembrado na cidade de Lavrinhas, também aqui na cidade de Cruzeiro, que eu consegui fazer um levantamento, tentando fazer que a cidade não seja esquecida. E ele colocou isso acima de qualquer coisa, paulista acima de qualquer coisa. Agora me fala assim, do coração, o seu sentimento em relação a esses homens, a força interior que eles tinham, a coragem. Eu costumo dizer que se eu tivesse na Revolução, até com uma pedra, com essa câmera na mão, eu lutaria, porque era uma causa muito nobre, é uma coisa que, para mim, que sou professor de história e artista marcial, eu não consigo não ver a luta grande de um povo para trazer de volta uma Constituição. Por mais que tivessem sido ludibriados, eles queriam, o povo, eu, você, a Constituição para o Brasil, contra um regime governamental voltado à ditadura. Para mim, eles vão morrer e vou lembrar sempre que um paulista morre, mas não se rende. Como professor, Felipe, qual é a reação dos seus alunos quando você conta uma história tão rica, tão importante, acontecida tão perto deles? Primeiro que eles não acreditam que aconteceu uma guerra na cidade de Cruzeiro.
Não acreditam até que você mostra algumas coisas, você mostra matraca, você mostra a importância relevante das pessoas que morreram para eles estarem estudando lá. Uma coisa que eles não botam assim em prática, eles não acreditam que pessoas morreram até para eles estarem sentados naquela cadeira. Mas é meu dever, minha obrigação, e uma coisa que eu acabo conseguindo, é mostrar que aquela luta não foi em vão. Como eu te disse que eu sou artesão também, eu consigo colocar isso como se eles estivessem experimentando daquilo, né? Fechar os olhos e ver que aquilo realmente aconteceu para eles. Então, até pouco tempo vinha alunos aqui, o pessoal do Unital esteve aqui, com o professor Bol, com a Raquel, e eu tento fazer o máximo para que eles vejam a importância disso também. Para mim é fundamental essa importância. O seu dever está cumprido. Está sendo. Porque eu ainda estou vivo, então eu vou levar sempre esse conhecimento para quem precisa. MMDC. O que significa isso para você? A luta de quatro estudantes da Faculdade de Direito em prol de trazer a verdade para o Brasil. Que se a gente for pensar bem, eles morreram metralhados num jornal, tentando mostrar a verdade também para o Brasil. Contra um jornal que mostrava só a verdade voltada ao desenvolvimento político, uma verdade positivista para o lado governamental brasileiro. Hoje, não tem como eu não te falar isso. Falta para o Brasil Martins, Drauzio, Miragaias e Camargos? Falta Martins, Drauzio, Miragais, Dom Pedros, falta Monteiros Lobatos, falta muitas outras figuras que costumo dizer, como Monteiro Lobato mesmo fala, que quando ele morresse ele virou gás inteligente. Nos falta querer nos tornar esse gás inteligente, nos falta querer lutar por uma pátria, pelo nosso bem, pelo nosso melhor. Eu acho que tem uma frase que eu costumo falar que é a seguinte: se a resposta não está no saber, com certeza ela não está na ignorância. E se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza o Brasil pode mudar, não só encostar num governo, encostar numa prefeitura, encostar num governador de estado, é cada um também fazendo a sua parte. Eu venho aqui muitas vezes sozinho só para pensar, então eu tento fazer minha parte também, assim como vocês fazem a parte de vocês também. Como professor de história, levar para a sala de aula, principalmente aqui na região, essa história é de suma importância no nosso pensamento e no pensamento de quem governa. O pensamento de quem governa é muito mais importante, não só porque para mim, é como uma grande amiga falou para mim hoje, não adianta você falar do dilúvio, você tem que pisar na lama também. Então, eu estando fazendo esse reconhecimento histórico, o conhecimento que eu acho não é para mim. O conhecimento, as coisas históricas que eu acho pertence à sociedade, pertence ao povo, pertence à cultura. Se eu tenho um conhecimento e passo, esse é meu tesouro. Eu creio que falta mais isso na parte governamental, não só seja municipal, estadual. Falta só mostrar, olha, o conhecimento é uma dádiva, é uma coisa que você não perde. Você pode perder as roupas do corpo, você pode perder o dinheiro, mas conhecimento você não perde. É um tesouro que fica na sua cabeça e você usa a todo momento.